Olá, recordam-se porventura que nós falamos em semanas passadas da questão das silhuetas, da imagem corporal, depois falamos da obesidade e hoje eu queria voltar aqui um bocadinho a esta história das silhuetas, das dietas e gostava de vos falar de comportamentos alimentares e de alguns resultados de um estudo que eu fiz, até fiz no âmbito do meu doutoramento, utilizando uma base de dados nacional do HBSC, que é o Health Behavior in School-Age Children. Pois bem, o que acontece é que, de acordo com os resultados que nós obtivemos, nós chegamos à conclusão que cerca de 6,4% dos adolescentes, e aqui são adolescentes do 6º, 8º ano e 10º anos de escolas públicas, uma amostra nacional representativa das escolas públicas portuguesas, cerca de 6,4% desta população que tinha um índice de massa corporal normal, e vocês agora já sabem perfeitamente o que é que isso é, portanto é o tal índice de massa corporal entre o percentil 15 e o percentil 85, e que, no entanto, apesar de terem um índice de massa corporal normal, diziam que estavam a fazer dieta para perder peso, com o objetivo de perder peso. Isso é curioso. O que é que isto mostra? É que provavelmente naquela imagem das silhuetas eram adolescentes que, apesar de estarem dentro de um espectro do normal, achavam que não, que estariam gordos, que gostariam de ter, portanto, uma imagem mais magra, certo? E aí corremos, de facto, um grande risco, que é começar a ter um tipo de comportamentos de dieta que, às vezes, com perdas de peso muito intempestivas, não apoiadas por um profissional de saúde e, portanto, podemos incorrer num distúrbio de comportamento alimentar. E nós isso não queremos de todo. Bom, depois tínhamos, e isto é muito curioso, mais ou menos 17% da população que também tinha um índice de massa corporal normal e que dizia não estar a fazer dieta, mas que gostaria de estar, porque precisa de perder algum peso. Estes também provavelmente não têm muito bem a noção de onde é que estão, porque eles têm um índice de massa corporal normal e, apesar de não estarem a fazer dieta, parece que têm pena de não estar a fazer dieta, gostariam de estar, porque acham que precisavam de perder peso, mas acham mal, porque não precisam, ok? Mas depois o que é mais curioso, e se calhar mais preocupante, na linha da conversa que fizemos na semana passada sobre a obesidade, é que 34,6% desses adolescentes que tinham excesso de peso, estão a ver, portanto, tinham um índice de massa corporal superior ou igual ao percentil 85 e que não estavam a fazer dieta de todo, porque estavam muito contentes com o seu peso. Isto é estranho, não é? É estranho e provavelmente estes são aqueles que, apesar de terem silhuetas bem à direita, com excesso de peso e obesidade, não têm consciência disso. Ou seja, se nós, e temos muito a noção de que há muitos de vós que não têm consciência, podíamos depois estar aqui a discutir o porquê, o que é que poderá estar subjacente a esta percepção errada da realidade, portanto, ter-se excesso de peso, claramente, e não se ter noção de que se tem excesso de peso. Podemos, se quiserem, depois, em grupo ou individualmente, falar convosco disso. Mas, portanto, esta ideia de que há uma franja importante da população destas idades que tem excesso de peso realmente, mas que não está a fazer dieta, porque não tem percepção de que tem excesso de peso. De facto, está feliz com o peso que tem. Porquê é que isto é problemático? É problemático porque nós já vimos que quanto mais anos se passam com este excesso de peso, mais difícil é reverter isto. Pois bem, desculpem, nós já sabemos que as raparigas e os rapazes são diferentes e sabemos também que, digamos, as raparigas estão se calhar mais em risco de desenvolver estas percepções erradas em termos de imagem corporal, por uma questão, porque à medida que elas entram na puberdade, elas aumentam imensamente em massa gorda, enquanto que o rapaz, pelo contrário, diminui em massa gorda, certo? Encolhe em massa gorda e, em contrapartida, ganha mais massa muscular do que a rapariga. Esta massa gorda, que faz parte do desenvolvimento normal da rapariga na puberdade, acumula-se em locais, a anca,
coxas, que não são assim para os nossos padrões de beleza locais muito, emblemáticos. Pois bem, a rapariga começa a perceber que as suas formas estão a modificar-se e pode ter a percepção de que estará com excesso de peso ou obesidade e até pode não estar. Até pode estar simplesmente a mudar as suas formas e estar ainda dentro daquela faixa perfeitamente do normal, entre o percentil 15 e o percentil 85 de índice de massa corporal. Mas porque as suas formas estão a mudar, pode acontecer que considere que está com excesso de peso. E pode aí também assumir comportamentos que, na linha das dietas intempestivas, por exemplo, ou da prática de exercício físico até à exaustão, e portanto, pode, de facto, precisar ser ajudada. E eu também gostaria imenso de poder identificar dentre vós quem é que está com este tipo de problemas para que possamos, de facto, ajudar. A sociedade não ajuda muito. Eu trouxe aqui uma revista muito antiga, mas se nós, por exemplo, na altura do verão, olharmos para os escaparates das revistas, nós vemos que imensas revistas têm capas deste género, como perder peso rapidamente, como utilizar o biquíni do ano passado com sucesso. E tudo isto, de algum modo, incute ideias erradas relativamente a estas questões. Há, no entanto, campanhas como esta, também muito antiga, mas que foi patrocinada pela Body Shop aqui há uns anos em Espanha, que são já campanhas muito mais realistas. Esta, por exemplo, diz há 3 mil milhões de mulheres no mundo e só 8 é que são supermodelos. Portanto, nós não vamos ser como essas 8 e, portanto, isto é um bocadinho a chamada de atenção para que há, de facto, dentro do espectro da normalidade, há, de facto, um leque muito alargado de possibilidades e temos é de gostar do nosso corpo e de tirar partido dele, exatamente sem incorrer nas magrezas extremas nem nos pesos excessivos. E era esta a mensagem que eu vos trazia aqui hoje. Muito obrigada.